hoje eu vou começar com um presente de fora, direto de Roraima, Boa Vista, Roraima. Quem trouxe foi minha parceira Heloísa, que esteve lá por um período e está aqui hoje para contar para a gente um pouquinho dessa história dela, de 13 anos trabalhando no departamento de eventos das associações, passando basicamente de tudo de pior após o diabo amassar e a gente tem que comer, né, Elô? Com certeza. É peleja, né? É complicado, mas é bom. Não é comum não, né, ver mulher no departamento de eventos. Hoje é menos incomum, mas na época que você começou era totalmente incomum, né? Eu, na época que comecei, eu via muito pouca mulher no departamento de eventos. Bem pouco, bem pouco. Por que você começou a trabalhar com isso? Me lembra? Não sei, foi a oportunidade, precisava trabalhar, caí numa associação, entrei na parte de contas a pagar e de lá eu fui parar no setor de eventos. Comecei a abrir um processo, depois eu passei para a parte de regulagem, depois eu passei para a parte de oficina e daí foi. Já gostava de carro ou nunca teve nada muito assim? Tem algum histórico de família, de alguém que gostava muito, que tinha oficina, alguma coisa que já te ligava a isso ou nada? Nada. Meu pai que tinha carro, né? Como eu não sabia dirigir, eu ficava doida tentando pegar os carros dele, batia o carro dele tudo no muro, passava em cima dos negócios e ele ficava doido. Que loucura, que loucura. E pelo que eu me recordo da sua história, eu acho que a gente já se conhece há 6, 7 anos, né? Isso aí. 6, 7 anos. Acho que a gente já trabalhou em 5 agora, com esse último que a gente acabou de lembrar. A gente já trabalhou junto em 5 clientes, né? Que você trabalhava e eu atendia. E é muito legal ver, no passado era muito incomum da minha parte ver mulheres trabalhando no departamento de evento. Era muito incomum ver as pessoas que criavam carreira ao entorno disso, porque da mesma forma que eu falo que no ambiente jurídico, eu acho que é a parte mais estressante do processo. Por mais que o vendedor lá na ponta escute muito não, e a gente sabe o tanto que isso é incômodo, o associado chegar na porta da associação gritando, desconfortável, ou com prazo de reparo, ou com uma negativa, ou com qualquer outra coisa, é algo extremamente danoso, né? Tem que ter saco demais. E eu lembro que você era boa nisso, né? Você gostava de ver associado chegando, quebrando o pau, ia pra cima dele e mostrava, olha aqui o que a gente descobriu, é por isso que a gente não vai pagar, é isso aqui que não faz sentido, o regulamento fala que é X e você tá falando que é Y, e por isso que a gente não vai te pagar, porque tá errado, você tem que aceitar isso. E onde que começou, assim, para você perceber que faria sentido e que você ia criar carreira a ponto de ter mais de uma década, né, de entrega só para associação dentro do departamento de eventos? Onde, assim, em qual desses clientes, em qual das etapas que você falou, pô, eu acho que eu sou bom nisso aqui, eu acho que eu gosto disso aqui. Onde que você teve esse estalo, assim? Na verdade, eu nunca fui muito de não, né? Eu sou muito de sim, faz pra mim, faça, eu sou muito de sim. E quando eu comecei a trabalhar no setor de eventos, era uma coisa tipo assim, é isso que você falou, é muito agressivo, estressante, é muita gente brigando. O nosso não é diferente. O não do vendedor é uma coisa, o seu não de não tem cobertura, o seu não de não vou consertar, porque tem pessoa que acha que bateu a dianteira, tem que consertar todo o carro dele. E principalmente tem homem que é muito machista. E quando você fala assim, não, isso aqui eu não vou pagar, isso aqui não tem relação. E eles, tipo assim, uma mulher tá falando isso pra mim. Então foi aí que eu comecei a tomar gosto pela coisa. Tipo assim, era quando eu via homem que vinha pra cima de mim, já veio um homem pra cima de mim querendo me bater, e eu falava, fica à vontade. Mas assim, isso me dava mais prazer ainda. É quando eu vejo que a pessoa, ela chega, tipo assim, com toda a razão, é eu que sei, e quando eu começo a te mostrar com fatos e dados que realmente não é bem aquilo que você está falando, não é assim que funciona. É igual uma vez eu dei uma negativa, o pneu do menino estava liso. E a mãe dele... Exatamente. Essa aqui ainda tem umas coisinhas, essa estava mais lisa. E a mãe dele chegou e falou, eu quero entender por que vocês deram a negativa. E começou a xingar e tal, e eu adoro essas partes. Eu fico sentada escutando e deixo o pessoal ir atendendo. Aí quando a pessoa já está no grau de estresse dela maior, aí eu falei, essa hora é hora da brincadeira. Aí eu cheguei, mostrei o regulamento e ela falou, não, o pneu do meu filho não estava careca. Eu falei, abre as fotos. Aí abri uma foto no computador e eu falei, esse pneu tá careca, esse pneu tá careca e esse aqui. Aí ela foi ficando sem graça, mas eu tive lá na oficina agora e não vi. Eu falei, mas é porque você não consegue ver no mesmo ângulo que eu vejo. Vira o pneu que você vai ver. Aí ela, tipo assim, resumindo, eu mostrei que realmente o que a gente estava fazendo era válido, estava certo, entendeu? Mas assim, essa parte eu gosto disso. Te encantou. A cada 10 eventos que você analisa, quantos que você acha que são de homens?
90% é de homens. 90%? 90% é de homens. É muito difícil. Você acha que isso tem mais a ver porque, de fato, o público-alvo das associações é homem ou porque homem bate mais? Pela sua vivência. Homem bate mais. Entendi. Homem é menos medroso, ele é mais tipo, foda-se. Corajoso, faz e quando assusta, bate. Exatamente. Legal. Esse aí que é a parte boa de dirigir, né? Mas as mulheres hoje em dia são mais medrosas. Não todas, né? Algumas são bem mais cautelosas, né? Na regra. Mas homem é mais pra frente mesmo. Homem não tá nem não. Acredito. Elô, eu não sei se a gente já trabalhava junto. Você lembra de um caso de um Peugeot? Eu acho que foi em 2017 ou 2018. Um Peugeot que foi roubado, mas depois foi localizado e estava com o próprio proprietário. Lembro. Eu não sei se você lembra disso na época. O cara era meu amigo de infância. Eu ia até citar o nome dele aqui, quase que escapou. Cara, eu conto isso de vez em quando para algumas pessoas, o tanto que é surreal. A gente que trabalha no bastidor da associação, a gente acaba tendo uma bênção, né? Tem gente que acha que a ignorância é uma bênção, né? Para mim, o conhecimento é uma bênção, embora eu entenda a bênção da ignorância. Porque se você não sabe, você não questiona, você não se incomoda com as coisas, você vai vivendo, vai fluindo, né? Até onde der. Mas para mim o conhecimento é uma bênção, porque enxergar por trás do bastidor é algo que sempre me agradou muito. Naquele caso, por exemplo, eu me recordo que a família desse meu amigo sempre foi muito religiosa, sempre foi uma família de criticar, de julgar muito o outro, de querer exercitar um senso de justiça, né, gigante, o pessoal é muito honesto. E quando aquilo aconteceu, foi engraçado, porque eu sempre fui muito romântico, você sabe, né? A gente lida há muito tempo. Eu sempre fui muito romântico, muito participativo das coisas, muito sensível para as coisas, ao contrário de você, que é mais analítica, né? Mais, como se diz. E eu lembro que quando chegou para mim no e-mail um relatório mostrando esse caso do Peugeot, da fraude, que a gente já tinha indenizado e ele foi apreendido, a gente descobriu que ele foi apreendido com o próprio proprietário, que era fraude e tudo mais. Eu levei aquilo pro coração de um tal modo que eu falei assim, cara, eu vou usar desse exemplo até o fim da minha vida para todo mundo que fala que a associação não presta, a associação não paga, para mostrar o outro lado. Por quê? O meu trabalho hoje, cada dia que me perguntam, eu acho que eu qualifico mais um pouco. Gabriel, o que você faz na prática, na verdade, assim? Cara, hoje eu penso assim, eu jogo luz onde está apagado, onde que ninguém enxerga. Porque é fácil demais falar que a associação não presta, que a associação tem esse defeito, mas o principal o pessoal não pensa. Que, por um exemplo, gasta-se muito com o departamento de evento, com o departamento de rastreador. Por quê? Para coibir cagada que os outros fazem, justamente para diminuir o risco, para diminuir o custo. Ou seja, o nosso serviço já é extremamente interessante comparado com as associações, com as seguradoras, porque é mais barato e é mais próximo. Se você fosse tratar do departamento de evento de uma seguradora, você tinha que mandar um envelope ou um e-mail para um escritório lá em São Paulo com uma pessoa que você nem sabe o nome, você nem sabe em que oficina que seu carro está, você basicamente não participa de nada no processo. Ou seja, democratizamos sim o mercado de proteção de patrimônio porque ficou mais barato e porque ficou mais íntimo, ficou próximo. Qualquer pessoa consegue esticar a mão e ver quem que é a pessoa que analisou, quem que é a oficina que vai mexer, quem que é a casa de pesca que vai entregar para o meu carro. Porém, ainda tendo esse monte de benefícios, o pessoal não entende que o nosso trabalho aqui é basicamente de criar uma série de camadas de proteção para que isso não vire um fuzuê. A gente tem que se preocupar com fraude de gente que eu passei uma dificuldade financeira e escondi o carro. Gente que está com 4 pneus carecas aí há 1 ano, desde a época da adesão praticamente, e na hora que tem uma negativa, tem qualquer coisa do tipo, reclama aqui, processo judicial, fala mal em rede social, sendo que o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho importantíssimo, né? Exata a mesma proporção que o comercial faz, por exemplo. Eles têm o intuito de colocar para dentro, muita gente fala errado que a gente tem o intuito de colocar para fora, mas não é de jeito nenhum. A gente tem o intuito de manter dentro o que foi colocado. Exato. Eu vou pagar o que tem base na lei e o que tem base no regulamento. Você, desde o início, entendeu que o regulamento era a bíblia do negócio, porque eu sempre me recordo de, assim, eu sempre gostei de debater contigo, talvez até a gente tenha até amizade hoje por conta disso, você nunca chegava com opinião assim, com a sua opinião querendo a minha opinião. Você falava, Gabriel, cláusula 6.4 do regulamento, pneu careca, inobservância da lei em vigor, comprovação através dessa foto, através desse áudio da assistência, através dessa mensagem que ele mandou pra gente, através dessa foto que a gente fez na vistoria. E aí, quando a gente não trata de hipótese, a gente trata de fato comprovado, eu falo assim, gente, isso aqui é lindo. Olha aqui, é isso.
É só apresentar para a pessoa. E é engraçado porque pela forma que você trabalha, eu percebo que nos lugares que a gente trabalhou junto, a gente teve um índice de processo judicial baixíssimo. Sim. Por quê? Porque o sinistro não acabava na entrega de uma negativa e ponto. Sempre tinha esse cuidado em apresentar, em demonstrar. Então, assim, o regulamento sempre foi para ti essa base. Você desde o primeiro momento teve essa maldade analítica, assim, de deixa eu ver as regras todas, eu vou esfregar na cara dele, né? O que de fato ele está me exigindo, está fora da regra e não vai ser levado adiante. Você sempre teve essa maldade desde o início? Eu entendo que o regulamento é o que o que ele pode e o que ele não pode. Então, ou seja, não adianta eu chegar para você e falar assim, isso aqui não vou te pagar porque eu não quero, não vou te pagar porque eu acho que é isso. Não. Tá aqui. Exatamente. É aquela situação, com fatos e dados. Não se discute. Opinião a gente questiona, né? Questiona. Fato e dado. Exatamente. É quando você chega e mostra, você até encurta a conversa, entendeu? Porque a pessoa, quando ela chega toda cheia de razão, não, eu acho que é isso, eu vi aquilo. Então, tipo assim, não adianta. E o regulamento é uma das coisas que eu sempre peço assim que eu chego numa associação. Deixa eu ver seu regulamento. Porque eu sou a primeira pessoa que tem que saber o que está escrito ali. Eu tenho que usar realmente como uma Bíblia. Sim. Eu tenho que andar com ela debaixo do braço ali para qualquer coisa que você falar comigo, exatamente. É igual um boletim de ocorrência. Antigamente, quando eu comecei na associação, eu não, tipo assim, conheço um boletim de ocorrência, mas aonde está cada coisa eu não sabia. E eu, por exemplo, tinha que saber a data do acidente, eu estava lá na última folha. E todo mundo ia embora e eu sempre tive muito compromisso com as minhas coisas. Então todo mundo ia embora e eu tinha que entregar o meu serviço todos os dias, no mesmo dia, porque senão o regulador não conseguia fazer a regulagem no outro dia. E aí o meu gerente ficava olhando, todo mundo ia embora e eu lá doida, perdida no boletim de ocorrência. Até que ele chegou para mim e falou assim, você conhece um boletim de ocorrência? Eu falei, conheço, sai daqui. Aí ele falou, não, Heloísa, você entende, você sabe onde que está cada coisa no boletim de ocorrência? Eu falei, não. Ele falou assim, então tá, primeiro você vai conhecer o boletim, depois você vai trabalhar com ele. E foi assim que foi despertando a minha atenção, as minhas coisas. Igual uma vez eu fui fazer uma abertura e a mulher estava lá fazendo a mesma coisa que eu, folheando o boletim querendo caçar alguma coisa. Aí eu fiz a mesma coisa, eu falei, o que você precisa? Ela, eu preciso saber isso, isso e isso. Aí eu fui lá, abri o boletim e falei, tá aqui. E quando você entende a lógica, você entende qualquer coisa depois, né? Exatamente. Eu lembro, quando eu chegava lá fisicamente, que a gente ia reunir para tratar algum caso, lá em 2000 e quantos a gente se conheceu, eu lembro que você pegava, assim, tanto boletim de ocorrência, tanto pasta, né? Na época usava muito pasta, hoje tem muita gente que já sistematizou tudo. Pegava o BO, já tinha os lugares específicos que o marca-texto cantava. Eu já tinha data e hora, a avenida, o nome da parte, a validade da CNH, eu lembro como se fosse ontem. Já, a gente, assim, é engraçado, né? Porque o primeiro que faz o serviço, que era você no caso, que era atender e filtrar se aquilo tem cabimento ou não. Porque até isso, né? Chegava caso completamente escabroso, que não tinha nem que ter passado porta dentro. Fez o primeiro filtro, recepcionou o documento, ótimo, deixa eu validar esses documentos. Não é nem a própria análise em si. Mas, cara, era muito vantajoso pra gente, quando a gente pegava uma análise de sinistro para fazer, para viabilizar uma negativa ou uma aprovação parcial, alguma coisa do tipo, era já ver que tudo foi ticado. Ou seja, eu não precisava reproduzir todos os passos anteriores, eu podia me ater só ao meu. E aí eu melhorei muito minha performance quando eu comecei a trabalhar com pessoas que tinham também performance nessas caixas anteriores. Então, atendeu bem o associado, coletou bacana os documentos, fez uma boa análise de sinistro. Quando chega pra gente, seja para aprovar, seja para negar, o negócio fica fluido, fica bonito de ver. E aí, se for para aprovar, a gente devolve para vocês, entra no fluxo de orçamentação, escolha de oficina, de casa de peça para entregar. A gente percebe que até isso, né, até quando não é o cenário de negativa, a fluidez que o processo ganha é surreal. Por quê? Fato, dado, acabou. Opinião cai por terra e tudo vai fluir. Elô, me conta aqui, das suas experiências que eu lembro, tiveram umas que foram mais marcantes para mim. Uma eu não lembrava, mas agora lembrando, também é importante, que foi a RBS, Assistência 24 Horas, porque foi a primeira, né, empresa do segmento. E mais do que a primeira empresa do segmento, a RBS foi muito importante, né? Porque, assim, basicamente a gente sabe o tanto que a RBS proliferou as associações no mercado. Basicamente criou mesmo uma forração para que muita gente chegasse em cima. Sim. Então, uma das lembranças que eu tenho, que eu não tinha e que você me passou, é a RBS. Na época a gente já trabalhava, a gente não convivia, né? Mas já trabalhava para a mesma pessoa. Lembro também que você trabalhou para a PBS, deve ter sido uma experiência surreal também. Muito bom. De tudo que você fez, o que mais assim, te chamou a atenção? A PBS, volume, ou a RBS, a falta de estrutura para a época? Porque não tinha muito conhecimento. A gente precisa ser bem franco,
tinha uma necessidade, tinha uma solução que a gente ia quase que inventando e costurando ali no dia. Claro, né, que o processo vai evoluindo, mas na hora que começou não tinha muito roteiro, não tinha muito padrão. Disso tudo, mas te marcou mais o que foi pioneiro, o primeiro traço? Te marcou mais quando você começou a mexer com caminhão? Ou te marcou mais quando você foi para a PVS, que antes você fazia 1 por dia, passou a fazer 300 por dia? O que mais te marcou assim na história do departamento de evento? Acho que cada associação que eu passei teve um marco diferente, teve uma história diferente. A RBS é onde tudo começou, né? Igual eu te falei, eu não tinha conhecimento de carro. O que é um carro? Ah, um carro. Mas ali você tem que entender o que é um carro, peça de carro. Então, acho que ali a minha dificuldade maior foi ter o conhecimento de carro, conhecer um boletim de ocorrência, conhecer um processo. Então, ou seja, a minha dificuldade ali na RBS foi conhecer um todo, para eu começar a entregar cada dia mais, mesmo que porque eu passava por cada setor, né? Cada parte ali do setor de eventos eu passei, então hoje o conhecimento que eu tenho é graças a isso. A cada dia aprender uma coisa diferente. Qual que é a parte do processo que você mais gosta? Orçamentação, análise? Análise, eu adoro a parte da análise. Aquilo ali, eu me sinto ali no FBI. Eu procuro isso, eu olho aquilo, é a parte... Você gosta de fazer a parte da análise desde a entrevista ou só quando a documentação já chega fria? Porque eu lembro que a gente conversava muito sobre o front mesmo, o atendimento tanto telefônico, né, prévio, quanto presencial, com relação aos documentos. Você gosta de análise completa, porque hoje, assim, né, até trasladando ao tempo, para quem é mais moderno e não acompanhou isso há 10, 14 anos, igual no nosso caso aqui, hoje, pessoal, muito pouco acontece no ambiente físico, de entrega de boletim, dos questionamentos e tudo mais. Quando a gente começou a trabalhar junto lá 6, 7 anos atrás, era incomum receber documentação de sinistro por e-mail. Todo mundo tinha pasta física, pessoalmente, tete a tete, sala fechada, seguindo todo aquele script que a gente montava. Então, assim, talvez para vocês hoje seja até incomum, né, a gente tratar com uma parte de análise, inclusive a entrevista com o associado, porque basicamente muitas associações hoje nem fazem entrevista. Manda a documentação válida, até replicando, né, o modelo de análise das companhias seguradoras. Você gosta desde entrevista ou análise? É documento, pegar aqui frio e tentar? Eu sou muito de observar. E para mim, quando você está mentindo, uma hora você vai vacilar. E eu lembro que essa parte que eu trabalhei muito tempo com o Júnior, né? Hoje ele trabalha na regulagem, tem até a empresa dele. E a gente adorava essa parte, porque ele brincava e falava que eu era o policial mau e ele é bom. Eu sempre falava ruim da história, né? E quando a gente entrava na salinha, igual a gente está aqui, aí sentava ele de um lado, eu do outro, associado. Ele ia passear, você batia. Exatamente. Primeiro ele começava, né? Porque ele é todo dócil e eu lá sentadinha só observando os dois conversando. E tudo que ele falava, depois eu entrava falando ao contrário do que ele tinha falado. E, cara, você acredita que nós pegamos um cara, ele bateu, deu PT no carro dele, e o terceiro ele estragou bastante. E a gente conversando, a gente conseguiu arrancar dele que ele estava bêbado. Ele fez o boletim depois. Não tem documento nenhum essa informação. Não tinha como provar. E o que acontece? Quando você começa a conversar com a pessoa, a gente está conversando. Beleza, a gente vai conversando, aí depois uma hora muda de assunto, depois o Júnior entrava, o Júnior brincava, depois eu ia lá e dava uma porrada. A conexão que se cria aqui faz a pessoa naturalmente soltar quando assustou. Exatamente, é isso. A gente, se você for reparar, o ser humano gosta de conversar, e eu adoro conversar. Então, ou seja, aí eu conversava e eu falava, aí teve uma hora que ele soltou, mas aí eu fui pro hospital. Eu falei, foi pro hospital por quê? Peraí, seu boletim, você machucou aqui? Não tô falando que você machucou. Aí ele já deu aquela travada. Aí eu já olhei pro Júnior e falei, é agora. Aí nós estamos apertando. Ele falou, você quer saber a verdade? Eu tava bêbado, eu não tava conseguindo parar em pé, aí eles tiveram que me levar pro hospital porque eu desmaiei, porque eu não sei o quê. Pronto. E ele escreveu pra gente, na abertura do evento, tudo que ele falou. E aí a gente deu a negativa. Se não fosse esse momento ali, a gente não ia ter como saber, porque não tinha laudo, não tinha nada, o boletim não tinha nada informando disso, entendeu? Pessoal, isso que a Elô está falando é mais importante do que vocês imaginam. Eu não me posiciono aqui em nenhum lugar nenhum como o bom samaritano, como o último pecador do mundo. Não, muito pelo contrário, tenho plena consciência de tudo que eu faço de errado, mas me comprometo todo dia a tentar corrigir, a tentar ser um ser humano melhor. Qual que é o problema de não enxergar como óbvio isso que a Elô está falando? A gente já vem de uma cultura, né, milenar, de Portugal para cá, de que fazer o errado às vezes compensa. Onde que isso chega num pilar aí que a gente basicamente não consegue sustentar? Se a gente tem 10 sinistros
e 3 estão dentro desse ecossistema de fraude ou de negativa por qualquer motivo que seja, por desrespeito às regras, seja código de trânsito ou o próprio regulamento da associação, nós estamos falando que 30% do que está sendo gasto financeiramente e em tempo das pessoas e em expertise estão sendo gastos para custear algo que não existe um direito ali por trás. Pelo contrário, às vezes existe até um crime. Falar que fez uma coisa e não fez é crime, para quem não sabe. É crime, não é que é errado, é crime. Então, basicamente, se nesse indicador que eu pintei como exemplo aqui, nós estamos falando de 30% de fraude ou de negativa por desrespeito às normas, nós estamos falando que você está pagando 30% a mais do que você poderia pagar na sua proteção. Então, o pessoal do comercial que, por um exemplo, gosta de entulhar associado na base, eu quero fazer volume porque eu preciso ganhar adesão, porque eu preciso fazer meu recorrente. Qual que é o cuidado que tem que ter, ou qual seria a melhor forma de se especializar? Ao invés de bater no pessoal do departamento de eventos, faz o contrário. Tenta sentar junto, busca um líder de cá e um líder de cá, conversa. Quais são os principais casos que a gente tem aqui como negativa? Quais são as principais fraudes? Por quê? Quando estiver fechando, deixar muito claro para o associado que quando houver direito por parte dele, ele vai ser hiper bem atendido e toda aquela sua entrega faz super sentido. E você gostaria de tê-lo no grupo. Vírgula. Caso ele enxergue qualquer coisa como desabonador, por exemplo, se tiver bebido e for dirigir, a gente vai pegar e basicamente você não vai receber. Cara, você para de fazer serviço quantitativo, colocar número e começa a fazer um serviço qualitativo. Você começa a ficar perto de gente de bem, gente que vai pagar em dia, gente que não vai colocar fraude para dentro, gente que não vai dar prejuízo além do que a operação consegue suportar. Por quê? Os reajustes começaram a acontecer desde a tabela FIP e agora eles não têm parado. Até com a FIP diminuindo, as associações estão com uma tendência de subida. Por quê? Antes a gente comprava por R$200 um para-choque do Uno. Quanto que eu pago um para-choque de um Popular hoje? Que nem Uno existe mais. R$1.000 de um Quid, de um Mob? É mais ou menos isso. R$1.000. Para pintar antes, que a gente pagava R$200 para pintar um para-choque do Uno, já subiu para R$500. Então nós estamos falando que numa perspectiva de menos de 5 anos, onde se gastava R$400, virou R$2.000. E quem paga essa conta? Chuta. O usuário na ponta. Então é importantíssimo que a gente se preocupe um pouco mais com o departamento de eventos, pare de demonizá-lo, porque assim, sinceramente, do lado de lá também tem mães de família, pais de família, gente extremamente interessados em ver a proteção acontecer, ver todo esse ecossistema fluir, mas cá entre nós, olhando para o que é a expertise dele, olhando para o que tem que ser feito, o que equilibra essa balança. A gente coloca muito de um lado, alguém tem que sustentar para que esse lado não tombe, né, e não leve tudo. Elô, me conta aqui, a gente já está quase chegando na reta final. Caso mais assim louco que você lembra de ter pego, ou de fraude, ou de algum caso que foi muito icônico, algum problema com oficina, com associado, só para deixar o pessoal assim, a complexidade, o tanto que é bizarro o que a gente tem que fazer aqui, e isso não vai para a superfície para o pessoal ter noção do tipo de problema aí o departamento de eventos já tem. Tive tantos, já tive que o cara queria me bater, mas teve um que ele tinha uma caminhonete e ele tirou o rastreador, ele levou o carro para um ponto cego, onde, por exemplo, não tinha câmeras, tirou o rastreador do carro e colocou, tipo assim, em outro carro. Ele colocou ele, por exemplo, num Palio. Depois, aí ele foi e deu sumiço na caminhonete dele e falou que tinha sido roubada. Beleza, o que nós fizemos? Nós pegamos e começamos a olhar o rastreador. Começamos a seguir o rastreador. Colocamos para sindicância, porque na época da associação que eu trabalhava, todo roubo tinha que ter uma sindicância, né? Aí começaram a fazer a sindicância e como eu adoro essa parte, então eu participava muito, eu perguntava todos os dias como tá, eu procurava as coisas, mandava para o sindicante. Um pouco mais do que você achou também, exatamente, né? Que eu vejo o sindicante hoje, coitado, morre sem nada na mão. O cliente só fala, aconteceu isso, está aqui o boletim de ocorrência. Cara, você tem que me dar um mínimo insumo. Como foi a ligação dele? Que informação extra você tem para me dar? O que eu tinha de informação na época, eu dava para ele. Porque quanto mais munido de informação ele tiver, mais ele vai ter como trabalhar. Então, por exemplo, você sabe como é que eu sou? Acho que se eu vou te mandar um e-mail, eu mando tudo que eu já sei até o que eu não sei, e é assim que veio a nossa relação. Não tem que ficar dando duas conversas, né? Tá aqui 100% do que eu acredito e do que eu tenho para te apresentar. Era quando eu queria te convencer de alguma coisa. Gabriel, eu não vou usar esse relatório aqui, porque você lembra que você falou comigo assim? Me convence, por que você não vai usar isso aqui? Por causa disso, atrapalha nisso, isso. Aí você fala, me convenceu. Então, ou seja, e aí a gente começou a fazer a sindicância, e começamos a seguir aquele rastreador. E esse rastreador ele passou num posto de gasolina, né? Esse posto de gasolina tinha câmeras. O sindicante foi lá e falou, olha, eu preciso ver a câmera e tal hora. Quando ele olhou a câmera, não tinha o carro lá. Passou um Palio.
Tinha um Palio, exatamente. E por azar dele, só tinha um Palio nessa hora. Não dava nem pra confundir, né? Não, pra falar qual dos carros que tava, só tinha um Palio nessa hora. Aí ele falou assim, não é possível, porque o carro é uma caminhonete. E aí, beleza, aí ele foi, levou um bolo de folha pra mim e tal, e falei, Lô, tem alguma coisa errada aqui. Aí a gente começou, ele começou a tirar tudo da vida do carro, ele era fraudador, ele tinha um tanto de coisas no nome dele. Ele falou assim, olha, a gente vai ter que apertar ele. Só que a gente não tinha provas. Aí mas a gente sabia que eu estava fazendo coisa errada. Essa é aquela situação, tipo assim, eu sei que está errado, eu sei que ele está me enganando, mas eu não tenho como provar. Sim. Você pode ter certeza que essa é a hora do evento, é a hora que ele fica mais louco ainda, é a hora que eu vou matar. Aí ele falou assim, ó, nós vamos fazer o seguinte, você vai falar que eu sou seu advogado e nós imprimimos ele rodando com o carro, aquilo ali era um relatório de rastreador. E nós vamos falar que isso aqui é um inquérito que a gente vai abrir contra ele se ele não desistir, porque a gente sabia que ele tinha escondido a caminhonete. Aí eu olhei e falei, você tá doido, ele vai dar certo, ele vai falar a verdade para nós. E nós chamamos ele para conversar, e aí ele não, o sindicante nem abriu a pasta, tinha uma altura assim, então aí ele já começou falando com ele, aquele jeito meio assim, ele já foi meio... Aí eu tô olhando. E o bom é que quando a gente já sabe que tá errado, a pessoa que fez, ela tem mais certeza ainda de que tá errado, foi ela quem fez. Exatamente, eles já falam, me descobriram. Aí ele falou assim, ó, tá vendo esse documento aqui? Eu tenho como provar, eu te mostro aqui agora. Eu tenho como provar que você está fraudando e esse rastreador não está no seu carro. Eu sei que ele está no Palio. Agora, você quer assinar a carta de desistência ou você quer que eu continue com o inquérito que eu tô aqui, que eu vou abrir? Aí ele fez aquele charme todo, aquele trem todo, eu falei, ele ainda está insistindo. Aí ele falou assim, então tá bom, nós vamos pagar seu carro, mas eu estou abrindo um inquérito aqui agora contra você. Ele falou assim, não, então tá bom, não estou aqui para criar dor de cabeça também não. Eu vou assinar essa carta de desistência e tal, e fica bom para todo mundo. Eu falei, fica bom para você, né? Fica bom para todo mundo. Para nós tivemos que ter esse trabalho todo aqui para chegar. Exatamente, então tipo assim, são várias, já te passei por várias situações, teve esse caso que você falou do Peugeot, que a própria avó dele entregou, mas o cara tá com ele e tal. Então assim, todos os dias o ser humano ele pensa de uma forma para tirar proveito do outro. E a parte do setor de eventos, todo mundo me fala, você é louca de trabalhar no setor desse, é desgastante, é estressante, o trabalho mexe com o seu psicológico. Uma vez eu peguei um processo de um cara que tinha morrido no acidente. E acaba que você se envolve, né? Foto demais, né? Hoje em dia, então, com a automatização. Uma vez eu achei um dedo dentro do carro. Então, tipo assim, realmente o seu psicológico fica bem abalado. Você fala, nossa, mas é a parte que eu gosto. Por quê? Porque é um desafio de cada dia você tentar descobrir como que você está tentando me enganar. E eu brinco e falo, todas as pessoas que eu treino, eu falo assim, olha, a pessoa tem que te provar que ela está certa. Se ela te provar que ela está certa, ok, nós vamos pagar. Aí eles brincam e falam, você é muito ruim. Não, eu não sou ruim. Eu estou aqui para te pagar o que é certo. É igual todo mundo fala, né? O setor de eventos gasta o dinheiro da associação. Não, o setor de eventos está ali muito pelo contrário. Economiza o dinheiro. Exatamente, para economizar e pagar realmente o que é devido para aquela pessoa. Fora isso, é aquilo que você falou. Seu dinheiro vai embora. Sem dúvidas. Sem ver. Deixa eu contar um caso meu aqui, que esse até é recente, esse é do ano de 2021. De 2022, aliás, foi na virada, acho que foi em fevereiro desse ano. Cara, é engraçado, né, Lu? Porque assim, a gente gosta de conversar e a gente gosta das pessoas. Mesmo as pessoas olhando o benefício próprio mais do que qualquer coisa, a gente gosta das pessoas, a gente quer tentar ajudar. Aliás, uma das coisas que eu acho que mais até uniram a gente, porque eu sempre gostei muito de carro, sempre gostei muito de mexer em carro e sempre te pedi ajuda. Que oficina que tá boa de mexer? Onde que a gente consegue comprar peça barata? Me ajuda a regular isso aqui de um carro meu e tudo mais? Vamos. E a gente sempre se ajudou nisso. A gente acaba gostando muito de ajudar as pessoas, até quem não merece. Né? Aliás, eu acho que os que não merecem a gente ajuda até mais. Quem não merece nada, a gente ajuda igual, a gente ajuda os outros. Recentemente eu recebi uma ligação de um cliente, ele é um cliente bem afobado, esse não é da nossa gestão conjunta não. Esse cliente me ligou e falou, cara, eu tô com um evento meio suspeito aqui, me manda toda a documentação. Me mandou tudo, eu falei, cara, abre sindicância. Pessoal, entendam, sindicância não é uma busca louca por negativa, sindicância é uma busca louca
como se diz, compreensão do ocorrido. Se a compreensão do ocorrido levar uma negativa, desculpa, eu realmente vou sustentá-la até o fim da vida, porque certo é certo. A gente precisa da verdade, seja para pagar ou seja para negar. E nesse caso, cara, faça sindicância. Aí ele, por quê? Eu falei, cara, faz a sindicância, por quê? A forma com que essas informações estão não se encaixam. Um bairro X, um carro Y, um carro que desceu o morro e tombou lateralmente. Cara, isso nesse contexto, isso não acontece. Olha quem que é o seu associado. Quando eu falei isso, ele falou assim, doutor, mas eu acho que nesse caso você está enganado. Por quê? Ele é um pastor e é amigo meu. Aí eu, ele é um pastor e é amigo seu. Cara, vamos fazer a sindicância? Se não tiver alguma coisa, eu pago essa sindicância para você. Vamos fazer? Doutor, o cara é meu amigo, ele é pastor, não tem chance de ter qualquer coisa. Posso contratar a sindicância? Por minha conta? Se tiver negado, você pelo menos me pede desculpa depois e me paga um café. Vamos fazer então, mas não acho que... Vamos fazer, pronto. Passa uma semana, Elô, a gente conseguiu, a sindicância assim, foi até muito simples. Fazer o básico. Leitura do histórico da pessoa, tanto de passagem na polícia, de boletim de ocorrência que já tem contra ele, quanto histórico dentro de seguradoras ou associações, né, que hoje a gente acaba conseguindo acessar. Pegaram esses dados e realmente não acharam nada. Fez o óbvio, que foi em loco, na rua onde o fato teria acontecido. Na primeira casa que bateu, pediu a gravação e falou, sou da associação que administra o reparo do carro que bateu aqui na sua porta no final de semana passada e tudo mais. Eu vi que tem câmera, o senhor consegue me conceder a câmera? Claro, porque o brasileiro, né, acaba sendo muito gentil e participativo com as coisas, graças a Deus. Claro, tá aqui, tem um pendrive, vou salvar aqui para ti. Vamos sentar para ver isso? Vamos sentar para ver isso. Meia-noite, 1h da manhã, o carro desce rolando, bate, capota e bate em outros 2 carros. Deu PT em 3 carros. 3 carros populares, gastou tipo 100 mil reais. Tá. O evento em si, a gente fez questão de pausar assistindo assim na TV e tal. O evento em si aconteceu. Cara, tem alguma coisa errada. Voltou e pediu o cara uma parte maior da gravação, porque ele cortou logo após o final. Mas o que vocês estão... Cara, não sei. Pede mais. Vamos tentar ver? Elô, quando a gente pegou mais 20 segundos de gravação pra dentro, saíram 2 pessoas peladas de dentro do carro. Nossa. E cá entre nós, o pastor devia ter ali seus 50 anos e essa pessoa que saiu do carro não tinha mais que 25. Dava pra ver que a câmera era muito boa. De bater o olho, a gente falou, cara, B.O., condutor, seu José, foto, vídeo, outra pessoa de idade aparente. Não, então, quando a gente... o condutor estava pastor, ele fez como se ele fosse o condutor no momento do fato. Eu perdi o controle, o carro perdeu o freio, voltou e bateu. Quando a gente foi ver, o carro estava parado há pelo menos 1 hora na posição, a câmera mostrou. Me parece que o filho do pastor estava com a namorada dentro do carro, dando alguns amassos, apertaram o freio de mão, sem querer, e basicamente o carro começou a descer. Nossa. E aí depois que o carro capotou, saíram os 2 meio tontos, assim, pelados, os 2 de dentro do carro. E aí, basicamente, peguei e mostrei o vídeo pro cliente e falei assim, olha aqui, você entende que de nossa parte não é uma maldade fazer juízo de valor porque estava pelado, porque é pastor, porque é seu amigo, porque qualquer coisa. A gente está aqui pela verdade. Porque a gente aqui faz uma puta luta pela regulamentação da associação, pelo equilíbrio social do mercado, para que a gente realmente consiga democratizar a proteção do patrimônio. Vai ser barato, vai ser funcional, a associação vai todo dia cobrir mais, vai fazer tudo. Só que a gente tem que fazer isso tudo dentro de uma lógica, porque do outro lado, o lado que ninguém olha, o que está aqui atrás, que é o que você faz, a gente toma uma porrada todo santo dia, tem alguém furando o nosso funil para deixar o dinheiro escorrer por um lado, e a gente que tem que ter esse nível de cuidado. Mostrei isso pro cliente e falou, não, Gabriel, mas agora ficou chato para mim. Agora ficou chato para mim. Porque pensa bem, nível de confiança no meu trabalho que faltou é do que eu tô olhando por você mais do que você mesmo. Se você estiver me falando que como diretor você quer agir na ilegalidade, quer pagar alguma coisa que não merece ser paga por conta da sua amizade, você tem que entender que você ainda não sabe com que negócio você está operando. O dinheiro é do associado. Exatamente. Ou seja, se você apresentar isso para o seu grupo de associados, não sugiro fazer. Mas se você apresentar, eu duvido que vai ter um que vai falar, então tá, pode aumentar 30% ali no meu boleto que eu vou topar. Pagar porque o bêbado estava bêbado e bateu o carro. Esse era um dos argumentos que eu usava. Igual, por exemplo, eu quero que você conserte essa parte aqui do meu carro que não tem nada a ver. Eu falava, é justo?
as outras pessoas fazerem o certo, ou, por exemplo, você não ter cobertura, não, coloca aí, conserta e tal. Se eu fizesse isso com você, você ia gostar? De você pagar uma conta de uma pessoa que anda errado, sendo que você anda certo, você faz a coisa certa, o cliente da mesma forma. Exatamente, você vai achar certo você Perfeito. pagar uma conta de uma pessoa? Perfeito. Aí a pessoa vai parar, não ia, por isso que eu não vou pagar. Então, pessoal, a nossa ideia aqui é exatamente conversar um pouco sobre essas coisas que acontecem, principalmente no bastidor, para que vocês consigam usar esses exemplos aí na prática. A gente sabe que para quem já nasceu nesse mercado, com boletim de ocorrência eletrônico, com sistema de abertura de evento, a gente sabe a merda que isso é. Para quem já tem experiência que você tem, é excelente, te dá mais tração, mais capacidade, né? Você consegue regular no Brasil inteiro com facilidade. Mas cá entre nós, quem foi estudar na Barça, tendo que ir na biblioteca e buscar a Barça, ele entendeu o fio da meada. Então, pode cortar qualquer etapa do processo que ele sabe onde que ele vai localizar. Sim. Se eu recebo hoje um boletim online, se a Elo recebe um boletim online, isso não faz a menor diferença pra gente. A gente sabe que o ouro do negócio não vai estar ali. Vai estar na pessoa que passou até a informação para aquele documento. Quem está chegando hoje não tem essa noção. E principalmente o consultor que está chegando hoje, porque o pessoal do sinistro já não entende. Quem dirá o consultor? Porque eles não conversam entre si, tá cada um focado muito no seu ambiente. Então, eu fiz questão de trazer a Elo aqui, primeiro porque eu gosto, né, pessoalmente, a gente tem uma relação muito boa há muito tempo, e segundo porque a Elo veio agora de uma das melhores experiências aí, veio de Roraima, ficou atendendo um cliente lá por um bom tempo, e agora está aqui em Belo Horizonte de volta, e assim, com a missão de equilibrar esse ecossistema, de fazer a associação pagar o que tem que pagar, fazer a associação levar para a oficina o que tem que ser levado para a oficina. Então, com isso, a gente coíbe fraude, a gente coíbe gasto desnecessário, a gente coíbe superfaturamento em oficina, que é um negócio que acontece muito, e eu tenho certeza que o trabalho típico que a Elo e que muitos outros gestores, analistas de sinistro fazem, ajuda, né, Elo? Então, assim, a gente equilibra esse ambiente. Então, muito se fala, principalmente na rede social, sobre o jurídico das associações, o comercial, eu acho que é o que mais se fala, e pouquíssimo se fala sobre o departamento de eventos, pouquíssimo se fala sobre o financeiro, e tem muita coisa que vocês não enxergam. Então, quando o comercial pede para diminuir o preço para fechar uma cotação, pô, olha por que o preço é esse. Vocês não fazem ideia. Essa semana nós pagamos R$8.000 para fazer uma sindicância lá em Santa Catarina. Cá entre nós, você imagina, um associado que paga R$200 no boleto mensal, estava lá há 4 meses, deixou para a gente um prejuízo de R$8.000. Imagina se a gente tivesse que pagar o carro dele. Descobrindo. Mas às vezes é melhor você pagar R$8.000 de uma sindicância, porque a associação está ali para pagar. A associação, igual, por exemplo, as pessoas falam muito para mim, né? Parte de vendas não é comigo. Mas assim, eu sou aquele tipo de pessoa, tem que fazer? Vamos fazer. Levanta e vamos fazer. Então, eles estavam comentando isso comigo, né? Mas a associação é muito mal vista, a associação fala, hoje em dia tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Do mesmo jeito que tem associação ruim, tem as associações boas, tem seguradora que dá calote do mesmo jeito. Eu tenho vários processos contra a companhia seguradora. Exatamente. Então, ou seja, eu trabalho em associação que eu sei, que eu acredito. Porque para você vender o seu produto, você tem que acreditar nele primeiro, entende? Então, aí o associado falou isso comigo. Mas quem me garante que a sua associação vai me pagar meu carro quando eu precisar? Vai consertar meu carro quando eu precisar? Eu falei, se a associação que eu estou falando com você não pagasse, eu nem estaria te ligando, nem conversando com você eu estaria. Isso que você está falando é muito importante. Hoje até menos, mas ainda existe aquela rixa entre o comercial e o eventos e financeiro. Porque na cabeça de todo mundo o comercial bota para dentro e o eventos bota para fora. Aí o consultor te liga para te forçar para uma aprovação. Pera lá, o que está acontecendo? Já teve várias situações onde o associado ele estava em sindicância e quando a gente coloca em sindicância, a gente tem certeza que a gente vai pegar alguma coisa. É aquilo que você falou, a gente sente o cheiro. Eu falo assim, gente, por mais que hoje tenha um boletim online que ele é horrível, mas você sente o cheiro, cara, tem alguma coisa errada. A ligação, a voz, a gravação. Lá em Roraima nós pegamos uma mulher desse jeito. Ela chegou com o carro já no reboque e falou, olha, minha filha, não, ela falou que era ela. Ela estava dirigindo e ela bateu o carro e tal. Só que quem falava as coisas tudo era a filha e a mãe. A mãe respondia as coisas para a filha ficava naquele cutucão e Quem viveu a história não está sabendo contar e o terceiro que está contando? Não sabia. E naquilo, tipo assim, eu sempre fico perto da parte da abertura porque eu gosto de ouvir. E aí ela fazendo a abertura e eu observando e ela toda inquieta e ela já querendo deixar o carro e tal. Eu falei, olha, você não pode deixar o carro aqui ainda, a gente tem que abrir o processo, tem que analisar e tal.
Com muito custo ela levou o carro. Aí eu conversei, expliquei, ela levou o carro. Isso foi na segunda. Na terça-feira ela ligou e falou assim, e aí? E meu carro? Já tem uma semana que ele está parado. Eu falei, não, você me entregou o documento ontem, então eu estou analisando ainda. Aí ela falou, não, mas está demorando muito e tal. Eu expliquei para ela todo o processo de novo. Ela não satisfeita, desligou o telefone. Quando foi meia hora, ela chegou na associação. Eu falei, meu Deus, eu acabei de explicar para ela. Não tem problema, eu vou explicar para ela de novo, só que agora eu vou explicar de outra forma. Sentei ela e a filha dela na minha frente e falei com ela assim, ó, vou te explicar o que está acontecendo. O seu processo, todo o processo quando ele dá a entrada, ele vai para o setor jurídico. É normal, todo o processo chegou, a gente abre o processo, igual você fez com a pessoa responsável da abertura, ele agora está no setor jurídico. Quando eu falei setor jurídico, a mãe dela já regalou o olho. Aí eu falei, Aí ela falou assim, mas para que vocês mandam para o jurídico? Eu falei, para a gente validar a veracidade do fato. O que aconteceu, como aconteceu, se foi no dia, se foi na hora e tal, tudo direitinho. E a gente já buscando, a gente sempre tem contato. Sim. A gente descobriu que eles atropelaram um motoqueiro, não prestaram socorro, a pessoa estava alcoolizada e não tinha carteira de habilitação. Só ali foram 5 multas que a pessoa tinha tomado. E baseado nisso eu comecei a apertar ela. Falei, olha, então o jurídico vai analisar tudo, eles vão ver tudo e depois disso eu vou te dar uma posição. Mas se você já quiser me antecipar alguma coisa, né, a gente já corta um... Pois é, aí ela parou, ficou olhando pra minha cara assim, eu falei, senhora tem mais alguma dúvida que eu possa te ajudar? E ela ficou parada assim, ela falou, não, tá, obrigada. Ela foi embora. Deu meia hora, ela me ligou, falou assim, olha, aí eu peguei meu celular, né, e pus pra gravar e ela falou, olha, eu vou te contar a verdade, o carro não estava comigo, estava com a minha filha, ela emprestou para o amigo dela que estava bêbado e tal, atropelou. Então, ou seja, contaram toda a verdade. Então, ou seja, quando você aperta, quando você insiste, quando você vai, a pessoa realmente, ela sabe que ela fez coisa errada. E o evento, ter esse contato com o comercial é muito importante, porque ali você vai entender o que está acontecendo, quais são as fraudes que mais acontecem, quais são os tipos de carro que mais coletam. É específico por região, ou por consultor, ou por algum motivo, a gente precisa saber para tratar isso. Exatamente, eles precisam saber o que eles estão colocando para dentro, entende? Tem consultor que coloca mais pessoas que batem mais carros, tem consultor que coloca pessoas que são problemáticas, então assim, tudo isso, o setor de comercial, ele tem que trabalhar unido com o setor de eventos, para quando colocar, a gente ter ali, porque ele coloca, mas de qualquer forma, alguma coisa eu vou ter que tirar, porque eu vou ter que consertar aquele carro. E cá entre nós, se chegar num ponto de que a gente não cria esse linear entre os dois, esse pêndulo aí, e deixa isso desequilibrar, vai chegar um dia que o consultor está colocando tanta gente que está abaixo da nossa aprovação, ou seja, que a gente não aprovaria, e basicamente o caixa vai começar a ruir. Das duas, uma, ou a associação quebra, ou ela fica mal vista, ou no pior cenário, esse próprio consultor fica mal visto, porque fala, pô, colocou lá e não conseguiu pagar, porque a vida inteira ele ficou incitando que a gente pagasse o que nem tinha direito. O dinheiro não aceita desaforo. A gente sabe que se eu começar a pagar o que eu não devo pagar, não sobra dinheiro porque eu devo pagar. É assim que acontece. Então, pessoal, principalmente o pessoal do comercial, do departamento de expansão, ter muita atenção nisso e buscar sempre ter uma relação ímpar com o pessoal do departamento de eventos. Por quê? Melhor insumo que você pode ter para venda é isso. Primeiro, eles vão saber todas as histórias das piores dores que as pessoas sentem. Putz, quando ele usou reboque, bate, usa e não usa, e quando o tempo que esse carro fica parado. Poxa, isso é o melhor discurso que você pode ter no seu serviço e mais, começar a fazer venda qualitativa. Entendendo basicamente qual que é a dor, facilita a sua venda, fazendo uma venda melhor, facilita que na esteira de tempo você evolua muito mais, você consiga ter um recorrente sólido, você não tem uma base que a gente fala que é podre, porque tem ali uma base, você coloca 50 para dentro todo mês, mas 40 fica inadimplência logo no primeiro mês. Você está colocando um custo para dentro, então isso não faz o menor sentido. Então acho que chegou a hora, né, da gente dar um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de crédito para o pessoal do departamento de eventos, porque é um trabalho árduo, né, Lu? É um trabalho muito bonito. Não, fechadíssimo. Fechadíssimo. É sofrido, mas é bom. É sofrido, mas é bom. Agora eu vou comer minha paçoca macuxi e vou deixar vocês com uma palavra final aí, Delô. Te agradeço, viu, por dispor desse tempinho aqui. A gente aproveitou, né, uma pauta que a gente já tinha que tratar para bater esse papo, para gravar aqui, deixar isso registrado. E te agradeço, primeiro, né, pela parceria, pela amizade. Segundo, te parabenizo pelo profissionalismo. Sempre foi, né, ainda mais no departamento de eventos, que a gente está dando uma luz hoje. Tem outras luzes para dar no futuro que a gente já sofreu no passado.
superfaturamento, roubo por parte de funcionário do departamento de eventos. Sim. Então, assim, a gente sabe toda a problemática que permeia, né, o ambiente carro. E saber que uma mulher totalmente fora da zona de conforto, numa época, né, onde você ainda era muito jovem, topou trabalhar com algo que era novo, que era hostil. Não, você ainda, mas é isso que eu quis dizer. Se hoje você está jovem, imagina na época que você começou, que tem, né, 13 anos. Então, assim, é muito admirável ver, e eu tenho certeza que esse movimento que a gente faz aqui, Elô, mais do que um bate-papo legal, uma troca de informação, de conhecimento entre nós, a gente está ensinando para muita gente lá fora. A gente vê muita gente fazendo carreira como vendedor e como outras coisas, mas você não vê as pessoas falando sobre carreira dentro do departamento de eventos. Quando você começa a gostar, enxergar primeiro e depois gostar, você entende que você pode ser um analista, você pode ser um regulador, você pode ser um entrevistador, você pode ser um orçamentador, porque hoje a associação é grande, um regula, outro compra, outro que participa da entrega, outro faz a vistoria de qualidade. Então, assim, é um ambiente que não vai acabar. Pode acontecer o que acontecer com a associação, pode acontecer o que for com a seguradora, que esse serviço ele sempre vai ser necessário, sempre vai ser bom para o que a gente quer. Quer ter um carro bem reparado, quer ter uma indenização, né, de um dano que você causou e ter qualidade e eficiência nisso. Se pode ser feito com 15 dias abaixo custo, para que eu vou deixar uma oficina particular pagando 10 mil reais ao invés de pagar só 1.000? Né? Então o serviço é interessantíssimo. E aí queria só mesmo te agradecer, te parabenizar, é sempre muito bom trabalhar contigo, onde eu sei que a associação demanda a gente, tendo você como pilar, dá uma tranquilidade imensa, porque a pauta já vem basicamente feita. A gente só tem que revisar, basicamente colando com a conclusão jurídica de que os últimos processos dessa mesma natureza agiram assim porque faltou esse tipo de comprovante. Se vocês conseguirem ir atrás desse comprovante, a negativa fica mais robusta para que a gente sustente ou não. Isso eu acho que tem mudado um pouco a regra, faz mais sentido a gente aprovar, porque tende a trazer um resultado um pouco maior para ti. Então, assim, é muito bom ter, né, você como participante do lado de lá, do lado do cliente, porque, assim, enaltece muito o que a gente faz aqui, a gente consegue construir alguma coisa muito maior. Então, eu queria te agradecer, se quiser deixar a sua palavra final também, sua família toda deve ver depois, esse é o momento. Eu te agradeço pela oportunidade, essa área que a gente está não é fácil, né? E toda essa pauta, tudo que eu te entrego, né, tudo aquilo que eu tento trazer para você com o máximo de informação, com certeza foi grande parte de você também que me ensinou, né, tem me ensinado todos os dias. Te agradeço por tudo, né, pela nossa amizade, pelo profissional. E, pessoal, é isso aí, precisando, estamos aí, né? E daqui a um tempo eu vou forçar a Elô para ir para a rede social também, para quando vocês tiverem dúvidas sobre eventos, vocês mandarem lá no direct dela para ela ajudar, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. A gente sabe que tem muito pouca gente falando sobre isso publicamente. Então é até difícil exigir que esse mercado evolua, que as pessoas evoluam, porque tem muito pouca gente boa falando sobre isso. Quem é bom estava igual você, há 14 anos escondido de trás de uma mesa fazendo especificamente para alguém. E hoje, né, com o Júnior, nosso parceiro, fazendo as regulagens, já enxergando sobre um ambiente um pouco maior, você agora está numa operação também que tem uma pegada um pouco diferente, né, que daqui a pouco certamente já tem a parte de gestão de frota e outros, eu tenho certeza que vai enraizar ainda mais e a gente vai conseguir contribuir com muito mais gente. Pessoal, muito obrigado pelo acompanhamento, não deixem de seguir a gente lá no Instagram, tanto da GMA quanto do Gabriel, todo dia tem conteúdo novo lá, caixinha de perguntas para vocês tirarem as principais dúvidas e até as dúvidas que forem do departamento de evento e outros, não deixem de mandar, porque o que não for da minha alçada, faz questão de printar, mandar para os amigos, trazerem a melhor resposta e a melhor solução para vocês, beleza? A gente não tem que saber tudo, né? A gente tem que ter o telefone de quem sabe. Pronto. Essa vai ser a frase estampada no podcast. A gente não tem que saber tudo, a gente tem que ter o contato de quem sabe. Exatamente. E é para isso que vocês podem contar com a gente. Valeu, pessoal.